Olá! Hoje nós vamos falar da última parte do último vídeo sobre precificação. Então, nós estamos no quarto vídeo. Se você não viu, eu aconselho você a assistir os anteriores, porque esse quarto vídeo é a sequência dos anteriores, tá? Então, lá tem uns cálculos que nós vamos precisar para esse vídeo aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos ao lucro. Nessa série de vídeos, eu estou mostrando para você como você vai calcular o real valor do seu produto sem que você fique no prejuízo. Então, nós falamos no vídeo 1 sobre mão de obra, no vídeo 2 nós falamos sobre os gastos fixos, no terceiro vídeo sobre matéria-prima e agora, o último vídeo, vamos falar sobre o lucro. O lucro é o que sobra depois de você pagar todas as contas da sua empresa. Quando eu digo todas, são todas mesmo, tá? Aquelas que você compartilha os itens com a sua casa e aquelas que são específicas da sua empresa. O lucro, ele não deve ser dividido entre os sócios. No caso, se você não é sócia, você trabalha sozinha, o que você tem que fazer com esse lucro? Você deve guardar essa parte considerada como lucro para fazer novos investimentos na sua empresa, tá? Quando você quiser fazer a sua empresa crescer, então você precisa guardar esse dinheiro, tá? Por exemplo, para trocar equipamentos, comprar material, porque lucro não é salário. Você já definiu, como a gente viu no vídeo 1, qual seria o seu salário. Quando você for precificar o seu produto para venda, faça uma pesquisa dos preços dos seus concorrentes. Isso é muito importante para você não querer cobrar um preço muito absurdo e também não querer cobrar um preço muito abaixo do que você deveria cobrar, tá certo? Então, é bom você observar o seu concorrente, ver o tamanho do produto e o preço que ele vende o produto, tá certo? Para você não correr o risco de pegar um valor fora da realidade. Mas precisa ser um valor que cubra os seus gastos, que você não fique no prejuízo. Mas quem são os seus concorrentes? Os seus concorrentes são aquelas pessoas que trabalham na mesma área que você, na mesma região que você. Aquela pessoa, vamos supor que você mora no sul, a pessoa que mora no norte, no nordeste, ela não é o seu concorrente, de forma alguma. Por quê? Se você mora no sul, você vende o seu brigadeiro no sul, você não vai vender o seu brigadeiro para uma pessoa que mora lá no norte, tá? Você vai vender para as pessoas da sua cidade, da sua região e às vezes para uma cidade vizinha, né? Essa venda mais distante, ela é muito pequena. Então, você tem que pesquisar os concorrentes que estão próximos de você, que vendem os mesmos produtos para você. Geralmente, as pessoas que vendem para quem você quer vender, porque você também quer entrar nesse mercado. Então, o mais importante é você identificar quem são seus concorrentes, onde eles estão, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui alguns itens muito importantes para serem analisados e que podem te ajudar a baratear o preço final do seu produto. Como que você vai fazer para que você consiga um preço melhor? Por exemplo, quanto mais eu produzir em menos tempo de serviço, maior será o meu lucro. Quanto menos tempo você gastar para fabricar o seu produto, maior será o seu lucro.
Por exemplo, se durante 2 horas você faz 50 brigadeiros e se durante 2 horas você conseguir fazer 100 brigadeiros, o seu lucro vai ser maior, porque na mesma quantidade de tempo que você fazia 50 brigadeiros, você consegue fazer 100 brigadeiros. Então, você produz mais em menos tempo. Como que você consegue isso? Se o seu produto é artesanal, é manual, só com a prática mesmo, porque quanto mais você fabrica, mais rápido é a sua produção, né? Mas sem perder a qualidade. Aqui nesse item, uma coisa que você pode fazer para aumentar a sua produção em menos tempo é, por exemplo, se você trabalha com fazer pudim, por exemplo, fazer pudim para vender. Então, em vez de você colocar no seu forno um pudim, você coloca 10 pudins, pega o dinheiro que você tem do lucro e que você guardou para investimento da sua empresa e compra um forno maior, um forno industrial. Nele você vai poder assar, por exemplo, 10 pudins em vez de assar 2 ou 3 no seu forno tradicional que você tem aí. Então, essa é uma forma de você produzir mais em menos tempo. A mesma coisa você pode fazer com bolo. Se você assa bolo 3 no seu forno convencional, você pode comprar um forno maior e assar uma maior quantidade. Então, você vai produzir mais em menos tempo e gastando menos gás. Um outro fator importante também que você deve lembrar é sempre comprar produtos no atacado e em quantidade maior. Lembra no vídeo anterior que eu falei para você pegar o seu carro, ir lá na loja lá e comprar somente um pacotinho com 20 forminhas para colocar o brigadeiro? Não compensa você fazer isso. O ideal é você ir lá e fazer aquela compra maior, com mais produtos, né? Gastar a gasolina ou o ticket do ônibus para uma viagem que te traga mais produtos, para não ficar muito caro. Então, isso é muito importante. Procure comprar produtos no atacado, que é em grande quantidade, e se não tiver condições, quando você for na loja, comprar mais itens de uma vez só, tá? Isso também nós falamos no vídeo anterior, né? Então, vamos lá. Para a gente saber qual é o lucro que a gente tem e colocar o preço no que a gente faz, nós vamos precisar somar todos os itens que nós calculamos nos vídeos anteriores, que foi o gasto fixo, a matéria-prima, a mão de obra, e a partir daí nós vamos ter o valor desse produto sem embutir aqui o nosso lucro. Então, a gente tem que definir o preço do produto e ver quanto é que a gente vai ganhar. Qual é a porcentagem de lucro desse nosso produto. Então, eu vou pegar o valor final, vou pegar o preço final menos o valor sem o lucro. E lá na frente, nós vamos fazer esse cálculo que eu vou dar para você um modelo, tá? E nós vamos fazer a regra de 3 para saber a porcentagem do lucro do nosso produto. Esse vídeo é um pouquinho mais complicadinho, ele tem uns valores a mais, mas dá para a gente acompanhar. Então, no vídeo 1, nós já vimos sobre a mão de obra. Lembra, nós colocamos o valor do salário, nós colocamos quantos dias do mês nós vamos trabalhar, quantas horas, e nós chegamos no valor de 16 centavos por minuto. Então, esse é o meu preço. Eu vou receber 16 centavos por minuto do meu trabalho. Então, nós já vimos o vídeo que explica isso aqui. Se você não assistiu, volta lá no vídeo 1 e vê detalhadamente como que a gente fez esse cálculo aqui, tá? E nós chegamos que nós conseguimos R$ 9,38 por hora, esse é o meu salário, e 16 centavos por minuto. Guarda esse valor aí que nós vamos precisar dele.
tá? Isso aqui esse cálculo está no vídeo 1. Então, no vídeo 2, nós trabalhamos com os gastos fixos. Dos gastos fixos, eu coloquei como exemplo energia, água, gás e o MEI. Nós chegamos ao valor de R$ 210,08, que é o que eu tenho de gasto total de gasto fixo. Aí nós fizemos o cálculo, né, de dividir esse gasto total pelo número de horas que eu trabalho no mês e dividir e cheguei ao valor do minuto, da hora, desculpe. R$1,313 é o que eu ganho, é o que eu gasto, eu tenho de gasto fixo por hora. E divido por 60 porque eu quero os minutos. Então, dividi por 60, cheguei no 0,021. Esses cálculos também estão no vídeo 2. Se você não se lembra, volta lá, dá uma relembrada, tá? Que é importante para a gente chegar no valor final. Então, aqui eu tenho como gasto fixo 0,021 centavos por minuto e 1,313 por hora. Então, o que eu tenho de gasto fixo. Volta lá no vídeo, olha detalhadamente, tá? Porque aqui, como a gente já fez o cálculo no vídeo anterior, aqui eu vou apenas passar e mostrar para você como que é, tá? E a gente tem, no vídeo 3, a gente viu a matéria-prima para a gente fazer 50 brigadeiros. Com esses ingredientes que eu citei no vídeo 3, nós conseguimos fazer 50 brigadeiros, que são 2 latas de leite condensado e uma de creme de leite. Então, nós fazemos 50 brigadeiros. Então, coloquei lá para vocês, que eram para vocês somar lá 20%. Então, eu cheguei no valor de R$ 74,64, somando o 20% em cima desse valor. Então, aqui eu tenho esses valores que nós calculamos, incluindo aqui a embalagem, que eu coloquei lá no vídeo anterior, falando para você se você usa caixa, se você usa forminhas, tudo isso tem que ser somado aqui nesse valor final. Então, eu coloquei aqui, adicionei aqui também a parte da embalagem. Então, somando tudo isso aqui, eu vou chegar no valor de R$ 62,20. E aí, eu vou somar aqui aquele 20% que eu falei para vocês, que corresponde a detergente, que a gente usa lá, o sabão que a gente usa para lavar o material, né? E outras coisas que estão embutidas na nossa matéria-prima. E somando isso aí, eu cheguei ao valor de R$ 74,64. Aqui, nós vimos que R$ 74,64 foi o valor total de matéria-prima que eu precisei para eu produzir 50 brigadeiros. Então, cada brigadeiro vai sair a R$ 1,49. Então, eu coloquei aqui que eu quero ter 25% para corresponder àqueles valores que eu não somei aqui, tá? Só nessa soma aqui, que é a matéria-prima, a matéria-prima aqui é a mesma, mas eu não somei aqui o valor da mão de obra e dos gastos fixos. Então, o que que eu fiz? Eu coloco 25% como se fosse a porcentagem referente a esse produto para a minha mão de obra e para os gastos fixos na produção desse brigadeiro. Então, em vez de eu fazer todas aquelas contas, eu coloco um valor que eu acho que seja significativo. Então, se eu fizer isso, cada brigadeiro vai custar para mim R$ 1,86, tá? Sem fazer aqueles cálculos. E depois a gente vai ver quanto que vai dar de porcentagem de lucro se eu fizer os cálculos. Se eu colocar aqui 25%, esse aqui não é um valor real, porque eu não fiz as contas aqui da mão de obra e nem
Não, eu fiz só da matéria-prima, eu não fiz o valor, eu não coloquei aqui a mão de obra e os gastos fixos. Então, eu coloquei um valor representativo, tá? E aí você vai ver no final que vai dar diferença. Então, vamos lá. Cada brigadeiro, ele tem que ser vendido por um valor superior a isso. Só que daí a gente vai ver quanto que é, né? Ele tem que ser vendido por um valor superior, porque isso aqui foi o que eu gastei para produzir esse brigadeiro. E se eu vender esse brigadeiro por um preço menor do que R$ 1,86, eu com certeza eu vou ficar no prejuízo. E não é isso que a gente quer, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho os resultados que a gente fez nos vídeos anteriores. Então, nós concluímos que nós temos 0,16 centavos por minuto, que é a minha mão de obra. Eu calculei o valor da hora e do minuto. Lembra? Nós calculamos no vídeo anterior o valor que a gente... 0,16 centavos seria o minuto e 9,38 seria a hora. Então, nós já calculamos isso no slide anterior, então não tem nenhuma novidade aqui, tá? Então, 16 centavos é o preço da minha mão de obra por minuto. Nós temos aqui os gastos fixos, 0,021 centavos por minuto, esse também nós calculamos 0,021 centavos por minuto e 1,313 centavos a hora, também calculado no vídeo anterior, na outra série de vídeos. Então, aqui também não tem nenhuma novidade. Pegamos o valor de minuto pela mão de obra, pegamos o valor de minuto dos gastos fixos. Aqui tem que ser igual aqui, tá? E o valor da matéria-prima, tá? Se eu usei aqui minuto, aqui tem que ser minuto, depois a gente vai ver por quê. Usei a matéria-prima, o valor que eu gastei na matéria-prima, que tá aqui no vídeo anterior, 74,64, tá? E aqui, a minha mão de obra, eu vou multiplicar por 120. Por que que eu vou multiplicar por 120? Porque uma hora tem 60 minutos. Minutos, ó, tô trabalhando com minutos, tá? Uma hora tem 60 minutos, 2 horas, 120 minutos, porque nós definimos no vídeo anterior que eu gasto 2 horas para produzir o meu brigadeiro. Então, 2 horas, 120 minutos. Se eu tivesse colocado aqui 2 representando hora, aqui também eu teria que ter colocado o valor em hora, tá? Eu não poderia ter colocado 16 minutos e aqui 2 horas, por exemplo. Não pode. Tem que ser a mesma unidade, tá? Então, se eu tivesse colocado aqui o valor da hora, aqui eu poderia multiplicar por 2 apenas. E os gastos fixos, a mesma coisa. Por que que eu multipliquei por 120? Porque aqui são minutos, minutos. Se eu tivesse pego o valor do gasto fixo em hora, eu poderia multiplicar aqui por 2, porque seriam 2 horas. Mesma coisa mão de obra, multiplicaria por 2 e colocaria aqui o valor de hora. Então, minuto com minuto, hora com hora. Tem que ficar muito atento a esse detalhe, porque ele muda completamente o valor do seu resultado final, tá? Se eu pusesse o 2 aqui, olha para você ver a diferença que ia dar. E se fosse eu multiplicar 2 horas por minuto, tá errado, não tá certo. Esse valor aqui, ó, você ia perder muito dinheiro. No caso, né, quando você fosse precificar, ia dar um valor errado. Aí a matéria-prima, nós vimos anteriormente, que dá 74,64. Aqui eu tenho que somar. Aqui deu R$19,20 de mão de obra para 2 horas de serviço, R$2,52 de gasto fixo para 2 horas de serviço, que é o tempo que eu gasto para fazer o brigadeiro, e R$74,64 pela matéria-prima. Então, eu cheguei ao valor de R$96,36. E isso aqui é o que eu gastei com tudo, tá? Com mão de obra, gasto fixo e matéria-prima,
para eu fazer o meu brigadeiro. Então, vamos lá, continuando. Tá. Se eu gastei R$ 96,36 ao todo para fazer 50 brigadeiros, quanto que custou um brigadeiro? Então, vou dividir, eu cheguei ao valor de R$ 1,92 cada brigadeiro. Isso foi o que ele custou, esse brigadeiro, eu fazendo a conta, somando mão de obra, gasto fixo e matéria-prima. Então, eu cheguei nesse valor, R$ 1,92. Se eu não tivesse feito este cálculo e tivesse ido direto aqui, nesse vídeo, onde eu mostrei para vocês, no primeiro vídeo, que não está na série, é um vídeo separado, eu explico para você que é uma forma da pessoa saber o valor, né? Se eu tivesse colocado apenas 25%, né? Representando todos esses valores aqui, ó, que eu tenho aqui, que na verdade chegou isso aqui, né? Porque eu trabalho 2 horas. Se eu tivesse colocado 25% em cima do valor de cada brigadeiro, ele daria o preço de R$ 1,86 cada brigadeiro, tá? Sem somar aqueles valores de matéria-prima, sem somar esses valores aqui, né? Sem somar esses valores. Então, eu tenho aqui R$ 1,92 somando matéria-prima, gasto fixo e mão de obra. E eu tenho esse valor aqui de R$ 1,86 só com o valor da matéria-prima e colocando a porcentagem de 25%. Então, repare para você ver que já deu uma diferença aqui, certo? Aqui eu me iludi achando que o meu brigadeiro me custou isso, mas na verdade ele me custou R$ 1,92. Eu gastei para fazer esse brigadeiro R$ 1,92. E se eu só colocar aquela porcentagem, né, eu teria que me iludido e achado que eu gastei R$ 1,86 por brigadeiro. Aí você fala assim, mas é muito insignificante esse valor, né? R$ 1,92, R$ 1,86. Esse valor é insignificante porque eu tenho aqui um brigadeiro, apenas um. Quando você multiplica isso aqui por 100, no caso 100 brigadeiros, você vai ver que a diferença vai ser bem considerável. E se você não fizer todos os cálculos, você vai ficar no prejuízo, ok? Então, você acha que está tendo lucro, mas você está tendo um lucro menor do que aquele que você realmente acha que está tendo. Então, presta atenção nisso aqui, tá? Se eu vender o meu brigadeiro, cada brigadeiro, a R$ 2,50, como que vai ficar? Eu vou vender o meu brigadeiro a R$ 2,50 e eu gastei para fazer esse brigadeiro R$ 1,92. Então, em cada brigadeiro, eu vou ter 58 centavos de lucro em cada brigadeiro. Se eu vender o meu brigadeiro por R$ 2,50, a esse valor aqui que eu achei, né, que eu sem fazer aqueles cálculos de mão de obra, matéria-prima, nada, eu gastei R$ 1,86 por brigadeiro, né? Eu vou ter 64 centavos de lucro por unidade. Isso aqui é o que você acha, né, que está tendo, porque a realidade é essa daqui de cima, tá? Então, qual vai ser a porcentagem do meu lucro? Se eu vendi o brigadeiro a R$ 1,92, eu vou ter 58 centavos de lucro. Então, eu vou ter 23% de lucro em cada brigadeiro, com o valor final dele. Se eu vender o brigadeiro a R$ 2,50 e eu acho que eu gastei R$ 1,86, eu vou ter 25,6% de lucro. Então, o que acontece? Aqui você acha que você teve um lucro maior.
Só que, na verdade, o real lucro que você teve na venda do seu brigadeiro é este daqui. Então, se você não faz o cálculo detalhadamente de todos os itens, aqui você pode ter uma diferença muito grande, tá? Porque esses valores, à medida que eles aumentam, eles vão dar uma diferença muito grande no resultado final. Então, aqui dá para você ver realmente quanto que você realmente vai ter de lucro em cada unidade de brigadeiro. E a partir daí você pode precificar, né? Aqui no caso nós colocamos R$ 2,50 somente como exemplo, para que você não tenha prejuízo no seu produto, com a venda do seu produto. Então, presta muita atenção, porque eu tô usando aqui valores muito pequenos, centavos, só que quando você lida com valores maiores, o seu lucro real vai dar uma diferença muito grande do seu lucro que você acha que é, né? Então, presta muita atenção nisso aí, nesses vídeos, ok? Então, aqui nós terminamos essa série de vídeos, tá? Desses 4 vídeos. Assistam os vídeos com atenção, anota tudo, faz o cálculo de acordo com a sua realidade, a realidade da sua casa, tá? E tente anotar tudo, tá? Tente fazer lá o vídeo da mão de obra, anotando a sua realidade, faz o vídeo dos gastos fixos, anotando a sua realidade, tá? Faz o vídeo da matéria-prima de acordo com a sua realidade, tá? Faz o vídeo, faz de acordo com os valores que você tem na sua cidade e vê realmente qual é a porcentagem do lucro com a venda do seu produto. E preste muita atenção para que você não fique no prejuízo. Então é isso, muito obrigada a vocês, obrigada por assistirem e um forte abraço e até a próxima. Obrigado.